no trabalho. Então, nós, enquanto psicólogos dentro das organizações, devemos, né, sempre olhar para a saúde desse nosso trabalhador que está ali dentro daquela organização. Uma organização, ela pode tanto ser fonte de prazer como ser fonte de adoecimento, como a gente já estudou isso em aulas anteriores, né? Então, precisamos estar muito atento em como está essa saúde mental ali do nosso colaborador. Então, é muito importante, né, que a gente esteja atento aos nossos programas de qualidade de vida, ou seja, colocar e promover ações que venham, então, promover saúde dentro do ambiente de trabalho. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Em geral, nós estamos a todo momento nos tentando aí nos equilibrar, né, dentro de uma corda bamba, né? A nossa vida, ela não tem muita segurança. Hoje a gente está bem, amanhã talvez, ou amanhã não. E assim é a vida de todos nós. E é assim que também nós vamos encontrar os colaboradores dentro das nossas organizações. Então, precisamos também, tem uma frase do Paulo Freire que fala muito sobre o processo de esperançar, né? Preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Então, a gente precisa, muitas vezes, a esses nossos colaboradores trazer um pouco de esperança. Às vezes a gente vai encontrar pessoas ali dentro em processos de adoecimento, em processo de desesperança, e nós estamos ali justamente para resgatar essa esperança que às vezes muitos terão perdido, né? Então, por que tem gente que tem esperança do verbo esperançar? E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Esperançar é não desistir, é ter fé na vida, né? Então, a gente precisa esperançar e passar essa questão do esperançar as pessoas que estão ali em processo de desesperança dentro da organização. Então, a saúde e a segurança do trabalho, de uma forma objetiva, procura promover os mais elevados níveis de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, de todos os setores de uma organização. Por sua vez, deve evitar expor os trabalhadores aos efeitos adversos para a saúde decorrente das suas condições de trabalho, proteger os trabalhadores no seu emprego perante os riscos resultantes das condições prejudiciais à saúde e manter os trabalhadores no ambiente de trabalho ajustado às suas necessidades físicas e mentais. Então, nós da área de gestão de pessoas precisamos trabalhar alinhados com a área de saúde e segurança do trabalho. Quem compõe a área de saúde e segurança do trabalho, né? Ela é composta pelo técnico de segurança do trabalho. Dependendo do nível da organização, terá momentos em que essa composição do SESMIT, ou segurança do trabalho, além do técnico, precisa ter o médico do trabalho, precisa ter o engenheiro do trabalho e o enfermeiro do trabalho. Então, todas as organizações, elas são categorizadas dentro de níveis, tá? Esses níveis caracterizam o grau de risco daquela organização. Além do grau de risco, também temos a composição pelo número de colaboradores. Então, quanto maior o risco daquela organização, e o número de pessoas que ela tem ali, mais pessoas deverão ter a obrigatoriedade de compor esse SESMIT, tá? Então, grau de riscos menores, em geral, vai ter somente o técnico de segurança do trabalho. E organizações com grau de risco maior precisa ter o técnico e o médico do trabalho. Aumentando o risco, precisa ter o engenheiro do trabalho, o enfermeiro do trabalho e por aí vai, ok?
Então, o nosso trabalho, ele precisa ser aí em parceria com esse técnico de segurança do trabalho, alinhando as nossas ações e muitas vezes, dependendo da organização, o SESMIT é ligado à gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas precisa verificar o andamento do SESMIT, se está executando as atividades que foram previstas dentro do PCMCO e do PPRA. PCMCO e PPRA são 2 documentos da segurança do trabalho, né? Então, PCMCO é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, lá deverão ter as palestras que vai ter ao longo do ano para a prevenção de acidentes no trabalho e controle da saúde do trabalhador, que aí envolve programas, envolve os exames admissionais, exames periódicos e os exames demissionais. Exame admissional é quando a pessoa vai entrar dentro da organização. Ela vai passar pelo médico do trabalho, que vai avaliar a sua saúde, né, para verificar se ela está em condições físicas e mentais para exercer o trabalho. O periódico é o exame que a pessoa faz, dependendo da função, ela fará esse exame semestralmente ou anualmente, onde o médico vai avaliar como é que está a saúde desse trabalhador. E o exame demissional, que é o exame que a pessoa faz para ser desligada da organização. Só poderá entrar dentro de uma organização as pessoas que estiverem com a sua saúde ok, e só poderá ser desligado de uma organização as pessoas que também terão a sua saúde ok. Então, é para isso que serve os exames, né? Para fazer esse acompanhamento da saúde do trabalhador. E aí, dentro da saúde do trabalhador, envolve 2 programas, que é o PCMCO e o PPRA. Então, o PCMCO é ligado a essa questão dos exames e das palestras preventivas, e tem o PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais, que já envolve um programa que tem ações também, né, também ações preventivas e outras ações, visando prever e prevenir o adoecimento por conta dos riscos ambientais que existem dentro do ambiente de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses riscos para vocês conhecerem. Mas de antemão, só entendam que existe aí esses 2 programas, o PCMSO e o PPRA, com essas ações alinhadas, visando aí a saúde do trabalhador. Então, de acordo com a OMS, né, o conceito de saúde é o bem-estar biológico, psicológico e social, e não apenas a ausência de doença. Então, a Organização Mundial de Saúde hoje, né, ela considera a saúde como esse bem-estar biológico, psicológico e social. Então, as nossas ações dentro das organizações, enquanto gestores de pessoas, enquanto um psicólogo organizacional ou um psicólogo do trabalho, é possibilitar um ambiente de trabalho que venha, então, cumprir e possibilitar esses três bem-estar, ok? No que diz ao bem-estar biológico, nós teremos aí o SESMIT cuidando disso, e nós estaremos em parceria cuidando disso também, junto com o SESMIT. Psicológico e social, também o SESMIT tem ações, e também a área de gestão de pessoas deverá possuir ações, né, com esse intuito aí dessa promoção do ambiente de trabalho ser saudável para o trabalho. O artigo 7 da nossa Constituição Federal estabelece que em seu caput e inciso 22, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então,
essas ações do SESMIT, que eu acabei de falar, do PCMSO, do PPRA, né, desses programas cuidando da saúde do trabalhador, fazendo exames periódicos, exames admissionais e exames demissionais, não é do nada, né? As organizações não fazem isso porque elas acham legais, né? Na verdade, é um cumprimento daquilo que está na legislação. Então, toda organização ela é obrigada a ter esses programas porque nós temos, então, dentro da nossa Constituição, o artigo 7, que coloca exatamente isso, né? Então, todo trabalhador tem direito à melhoria da sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho e normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, ok? Portanto, está previsto na Constituição Federal Brasileira o direito do trabalhador a receber condições adequadas de trabalho que preserve sua saúde e mantenha sua segurança na atividade laboral. Então, todo trabalhador tem direito a trabalhar dentro de um ambiente de trabalho onde a sua saúde seja preservada, onde a sua saúde não esteja ali sendo transgredida e onde a sua segurança também seja preservada. Então, para isso, nós temos o setor de saúde e segurança do trabalho dentro das organizações, exclusivamente para cuidar do que está aqui dito no artigo 7, né? Então, cuidar aí dos direitos do trabalhador. O trabalho desempenha um papel importante nas vidas das pessoas, considerando que a maioria dos trabalhadores passa uma parte significativa do seu tempo no ambiente de trabalho. Dessa forma, os ambientes de trabalho devem ser seguros e saudáveis, né? Então, o trabalho ele é central na vida das pessoas, seja um trabalho dentro de uma instituição, dentro de uma organização, seja o trabalho que a gente executa por conta própria, o trabalho que a gente faz na nossa casa. O trabalho, ele nos dá uma identidade, ele nos dá o nosso sustento, é por meio dele que nós, então, nos sentimos muitas das vezes valorizados, nos sentimos como sendo alguém com importância, né? O trabalho ele nos realiza de diversas formas. Então, né, as organizações elas precisam cuidar para que esses ambientes preserve, né, a saúde, preserve a condição, o bem-estar do trabalhador. Algumas organizações não se preocupam com suas responsabilidades relativas à proteção da saúde e de segurança dos trabalhadores, né? É verdade? É. Mas essas organizações, elas têm algumas consequências, né? Na verdade, todas as nossas ações temos consequências. Uma organização que não cuida da saúde do seu trabalhador, ela terá trabalhadores que frequentemente estarão adoecendo, vão entrar de licença maternidade, de licença saúde, né? Vão trabalhar com menos produtividade, porque ele está num processo de adoecimento. Essa é uma das consequências. Outras consequências que a organização poderá ter se ela não trabalhar visando esse cuidado. Poderá sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho e ser punida por isso, receber multa a outras formas de punição pelo Ministério do Trabalho. Poderá ter trabalhadores morrendo dentro do ambiente de trabalho, porque se ela não cuidar da segurança do trabalhador, dependendo do grau de risco, das condições que é o ambiente de trabalho daquela organização, o trabalhador poderá se acidentar em acidentes que levem a uma incapacitação temporária ou uma incapacitação permanente ou até mesmo a morte, né? Então, são algumas consequências das organizações que não cuidam aí dos seus trabalhadores. Os empregadores, algumas vezes, sequer têm conhecimento de suas responsabilidades de proteger os trabalhadores. Então, algumas organizações desconhecem a própria legislação.
E por isso que nós, enquanto gestores de recursos humanos, enquanto psicólogos do ambiente de trabalho, nós precisamos conhecer a fundo sobre a legislação trabalhista, por duas questões, né? Uma para orientar o nosso cliente, que é a empresa, se ela estiver fazendo alguma coisa fora do que diz a legislação, nós precisamos orientar o nosso cliente, né, no sentido de que ele até pode fazer dessa forma fora da legislação, se for assim, o desejo da empresa. Mas a gente precisa explicar as consequências disso para a nossa organização, que às vezes a nossa organização desconhece, e aí é nosso papel orientar. Além do que, né, eu também preciso conhecer para ajudar e estar ali de alguma forma brigando, favorecendo por um ambiente de trabalho adequado ao nosso colaborador, tá? Então, nessas duas formas aí, a gente precisa estar sempre muito atento para que a gente não esteja transgredindo aí de alguma forma isso aí. Então, como resultado do perigo e da falta de responsabilidade com a saúde e segurança dos trabalhadores, os acidentes e as doenças profissionais acontecem com frequência, né? O que eu acabei de falar, né? Uma das consequências da empresa não trabalhar e não visar aí pela saúde do trabalhador é ter trabalhadores se acidentando ou adoecendo. Os acidentes ou as doenças profissionais acarretam custos aos trabalhadores que podem afetar o seu desempenho na organização, tendo aí impactos também dentro da sua vida pessoal, né? Então, quando a gente adoece, o impacto não é só na minha vida profissional, minha vida pessoal também, a gente não vai estar em condições nenhuma de estar bem, né? Então, os efeitos de um acidente ou de uma doença para um trabalhador pode ser dor e o sofrimento provocado pelo ambiente, pelo acidente ou pela doença, né? Então, a gente vê aí trabalhadores em grande processo de sofrimento, né? Se a gente não está cuidando dessa saúde, então as pessoas adoecem tanto em doenças físicas, né, provocadas, por exemplo, pelo acidente de trabalho, quanto doenças mentais, né, provocadas pelo aquele ambiente de trabalho que está favorecendo ali um adoecimento. Então, quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de síndrome de burnout, síndrome do pânico, são alguns dos adoecimentos mentais mais comuns dentro das organizações, né, proporcionados pelo ambiente de trabalho. Perda de rendimento, desemprego também é muito comum, né? Custos elevados com cuidados de saúde, então, o trabalhador adoecendo também impacta no sistema SUS, também impacta na economia do país. Então, assim, é uma cadeia, né? Onde a pessoa prejudicada não é só o trabalhador, é a organização, é a sociedade. Então, é uma cadeia, né? E para que isso seja, de alguma forma, prevenido, a gente precisa estar muito atento nas nossas ações. A doença profissional, ela é decorrente do exercício contínuo de determinada atividade do seu trabalho. Ou seja, a doença é desencadeada ou produzida devido ao exercício da sua função. Então, todas as vezes que vocês escutarem, né, essa palavrinha doença profissional, ela é, né, decorrente do exercício contínuo de determinada atividade do seu trabalho. Então, digamos, alguém que trabalha com esforço repetitivo, sem o devido descanso nessa repetição, pode vir a adoecer de LER, né? Que é justamente o adoecimento pelo esforço, lesão pelo esforço repetitivo, né? Então, ele aperta parafuso diversas vezes de uma única forma, digita o tempo inteiro, né? Sem descanso, são algumas das condições que podem levar a esse tipo de adoecimento aí. Nós temos também doença do trabalho, que ocorre devido a condições especiais existentes no ambiente de trabalho do empregado. Então, por exemplo,
um forte barulho, né? E aí ele não ter lá os equipamentos de segurança, né? Os equipamentos que atenuem, por exemplo, esse barulho, poderá levar o trabalhador a ter uma perda auditiva, que não será recuperada nunca mais, né? Então, se a empresa não compra o equipamento de segurança, ou se o SEGMET também não orienta e busca lá a conscientização desse trabalhador para usar o equipamento de segurança, utilizar lá o protetor auricular, por exemplo, ele poderá ter uma perda auditiva. Então, às vezes, a empresa compra e o trabalhador não quer usar. E aí, a gestão de pessoas e a segurança do trabalho precisa intervir junto a esse colaborador, trabalhando com o processo de orientação, com o processo de conscientização, né, que aquilo é para a segurança dele, né, benefício dele mesmo, para ele não ter uma perda auditiva ou outro tipo de acidente de trabalho, tá? Então, a gente tem aí, né, essas duas questões, né, de adoecimento dentro do ambiente de trabalho, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho. Alguns custos, né, com doenças ou acidentes de trabalho para as organizações. Remuneração de trabalho não realizado, uma empresa vai ter que pagar, a pessoa não fez, mas o custo, né, por aquilo poderá acarretar em prejuízo financeiro para essa organização. A empresa terá prejuízos com despesas médicas, indenizações, terá redução na qualidade de trabalho, efeitos negativos na motivação dos trabalhadores, e aí envolve a motivação dos trabalhadores como um todo, não só naquele que se acidentou, né, mas em todas as pessoas que estão ali dentro. Se ela percebe que o ambiente de trabalho não é um ambiente seguro, que é um ambiente onde a empresa não cuida e não zela pela saúde do trabalhador, isso vai gerar desmotivação dentro do ambiente de trabalho. Colaboradores desmotivados, consequentemente, trabalham com um rendimento menor, né? Além de acarretar conflitos, trabalho individualista, sem ter a perspectiva ali de um trabalho de equipe, e por aí vai. Haverá necessidade de substituição do trabalhador acidentado, doente, né? Porque se ele tiver assim, acidente, sofrer um acidente ou ficar doente, ele será afastado pelo INSS. Colaborador afastado, a empresa terá duas formas, né? Ou contratar alguém para substituí-lo, e aí vai ter que perder tempo treinando, vai ter investimento para contratar um novo colaborador, ou vai sobrecarregar algum que passará a fazer trabalho de outros, né? E aí, em qualquer uma das formas, é um prejuízo para a organização. Formação e o tempo de adaptação necessário desse novo trabalhador, é onde, enquanto a pessoa está se habilitando, aprendendo sobre a empresa, aprendendo sobre o trabalho estará ali, de alguma forma, não tendo o rendimento adequado. Como é que tá chegando aí, gente? Está dando para entender? Tá confuso? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professora. Tá dando para entender, sim. Ok. Então, aqui eu coloquei, né? Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, síndrome do pânico, estresse, são algumas dos adoecimentos bastante comum, bastante presente dentro do ambiente de trabalho. E aqui a gente também deve ter muito cuidado, tá, gente? O ambiente de trabalho pode provocar ansiedade, pode provocar síndrome de burnout, do pânico, estresse e depressão, sim, pode. Mas não é regra, tá? Às vezes a pessoa entra num processo de depressão que não foi ali desencadeado pelo ambiente de trabalho. Então, também é nosso papel conseguir fazer essa diferenciação, né? Não é o fato dela estar dentro de uma empresa e ter adoecido com depressão que as causas terem sido provocadas ali dentro do ambiente de trabalho, tá? Mas também é nosso papel, muitas das vezes, identificar, né?
se foi aquele ambiente que proporcionou este adoecimento, desencadeou, né? Podemos dizer assim, desencadeou, porque todos nós estamos predispostos, né? O ambiente que poderá desencadear, mas não necessariamente o ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa leitura, este entendimento. Porque se foi dentro do ambiente de trabalho, a gente está trabalhando nas modificações ali das nossas ações, do ambiente de trabalho, para que não venha outros colaboradores também adoecer. Mas também a gente não pode dizer que é sempre causa do ambiente de trabalho. Tá? A gente não pode ali generalizar, a gente precisa identificar. Então, agora nós vamos conhecer os riscos, né? Que existem dentro do ambiente de trabalho. E aí algumas organizações estarão mais sujeitas a um determinado risco do que outras, né? E por isso que as organizações, elas também, elas têm um grau de risco, dependendo da finalidade, dependendo ali do ramo de atuação daquela organização. Algumas estarão dentro de um determinado risco e outras em outro tipo de risco. Então, primeiramente, a gente vai conhecer cada um desse risco para que a gente possa identificar, a gente possa conhecer. Então, nós temos os riscos químicos, que eles são resultantes de líquidos, de sólidos, de poeiras, de fumos, de vapores e gases, tá? Então, vamos pensar, a minha organização dentro do risco químico, vamos pensar em poeira, né? Tem poeira dentro da minha organização, o trabalhador trabalha no ambiente poluído por poeira? Se sim, é risco químico, né? Se a gente pensar num hospital, se a gente pensar num laboratório, né? São empresas onde tem o altíssimo risco químico, né? As pessoas trabalham ali com líquidos, né? Naquelas análises que, dependendo do líquido, se cair em mim ou respigar, né? Esse líquido poderá, então, causar de alguma forma um acidente de trabalho ou levar ao meu adoecimento. Tá? Então, risco químico é só vocês pensarem: líquidos, sólidos, poeiras, fumos, vapores e gases, tá? É uma organização que trabalha com algo que produz fumaça, né? Fumaça é uma espécie aí de vapor, uma espécie de vapor, né? Então, risco químico. Se eu pensar numa organização de botijão de gás, né? A gente está falando em quê? Risco químico, gás, né? Que está ali dentro dos gases. E por aí vai, né? Se a gente pensa em postos de combustíveis, a gente está falando de líquidos, né? E por aí vai, tá? Só para vocês entenderem aí os riscos químicos. Os riscos físicos, né? Os riscos físicos, eles têm a ver com ruído, com vibração, com luminosidade, né? Ou seja, com a luz insuficiente ou inadequada, com radiação, com temperaturas extremas, né? Eu coloquei aqui a foto, por exemplo, de alguém que trabalha com maquita, né? E aí essa maquita produz aí essa faísca de fogo, né? Além da faísca que a gente está vendo aí, nós temos o quê? O barulho, né? Então, é um exemplo de risco físico. O ambiente de trabalho escuro, que não tem ali uma boa iluminação, aí a empresa improvisa colocando lâmpadas, mas lâmpadas insuficientes, que não gera uma boa iluminação, né? Poderá o trabalhador sofrer um acidente de trabalho, poderá o trabalhador ficar forçando muito as vistas ali e ter perda de visão, né? E por aí vai, ok? Nós temos os riscos biológicos, como bactérias, os vírus, os desperdícios sépticos e as infestações, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aí um trabalhador que trabalha com seringa
e se fura, né? Isso aí é um risco biológico, ele poderá se contaminar com essa injeção, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em hospital, se a gente pensa em laboratório, são organizações que têm altíssimo risco biológico, que poderá sofrer o trabalhador ali um acidente de trabalho, né? Ele, por exemplo, se perfura, né? Ele se fura com uma própria seringa que ele utilizou em um cliente para tirar sangue, por exemplo, né? Ele poderá ser contaminado com isso. Não só um técnico de enfermagem, mas às vezes até um técnico, alguém que trabalha ali na limpeza, né? Vai fazer a limpeza, a retirada daquele material e ele se fura, né? Então, também é um acidente de trabalho. Então, todos esses riscos, né? Eles são mapeados dentro do ambiente de trabalho. Quando o técnico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e o médico do trabalho vão realizar o PPRA que eu falei no início da aula, que é o Programa de Riscos Ambientais. Então, nesse programa, ele é feito anualmente, né? O médico, juntamente com o técnico e o engenheiro de segurança do trabalho, eles fazem a análise desse ambiente de trabalho, identificando os maiores riscos daquela organização. Então, não quer dizer que uma organização vai ter só um risco, tá? Ela poderá ter todos ou, de forma acentuada, alguns riscos que ela deverá ter maior cuidado do que uma outra organização. Então, por exemplo, se a gente pensar entre uma indústria e um laboratório, né? O risco biológico ele estará muito mais presente dentro de um laboratório do que dentro de uma indústria, tá? Mas não quer dizer que não tenha, pode até ter, mas é mais peculiar, né? Esse risco biológico de contaminação aí por bactérias e vírus, um laboratório que mexe com fezes, que mexe com sangue, que mexe com urina, né? Que são justamente materiais de trabalho que proporcionam aí bactérias e vírus. E aí, dentro desse programa, tem as ações a serem realizadas ao longo do ano, justamente prevenindo esse tipo de adoecimento, né, esse tipo de acidente de trabalho por conta dos riscos. Então, terão ações da organização e terá também ações do próprio colaborador, como ele está tendo ali um comportamento seguro no ato da realização do seu trabalho. E daí, quando a gente fala em comportamento, a gente já está falando da psicologia, né? Então, a gente já está falando do trabalho que poderá ser feito de conscientização para mudança de comportamento, né? E para esse colaborador ter um comportamento adequado, né? Para que ele não venha adoecer e não venha sofrer um acidente de trabalho por negligência dele mesmo ou por indisciplina dele mesmo, que é muito comum. Temos os riscos psicológicos, que são resultantes ali de estresse e de ambiente de trabalho com muita pressão, tá? Sendo ali exercido ou por colegas ou pela chefia, né? Pela liderança ali que coloca pressão naquele trabalho. Então, também tem aí os riscos psicológicos dentro do ambiente de trabalho. E nós temos também os riscos ergonômicos, tá? Que aí já envolve mobiliário, postura inadequada, né? Então, eu até coloquei aqui um colaborador com dor nas costas por conta do trabalho que ele exerce, né? Ele passa muito tempo sentado, a cadeira é inadequada e ele não tem o devido descanso, né? Ele não se levanta um pouquinho para andar, não se levanta, e aí vai, então, prejudicar a sua coluna. Ou, por exemplo, a mesa, o computador não está numa altura adequada, poderá também, né, causar ali um adoecimento. O trabalhador que trabalha fazendo levantamento e carregamento de peso, né? Ele trabalha, por exemplo,
colocando as caixas dos produtos da empresa no caminhão, né? Ele carrega o caminhão, chega no cliente, descarrega o produto lá no cliente. Vamos pensar em uma indústria de refrigerante, uma indústria de cerveja ou de água mineral, que trabalha bastante com isso, né? Então, tem que ter ações, tanto de conscientização e informação desse trabalhador, qual é a forma correta de levantamento de peso e carregamento de peso. Então, isso, a segurança do trabalho, juntamente com o médico, para treinamentos, palestras para o ensino disso, assim como, dependendo do ritmo, né, poderá e deverá ter uma forma de colete, né, uma forma de, tipo uma liga, que ajuda nesse processo aí de postura no carregamento de peso. E vários outros exemplos, tá? Então, toda vez que vocês escutarem risco ergonômico, a gente está falando aí tanto de mobiliário, de ergonomia, quanto de postura, tá? Na postura da própria pessoa. Condições, então, a gente tem aí 5 riscos, tá? Físico, químico, biológico, ergonômico e psicológico. São os riscos inerentes ao ambiente de trabalho, ok? Condições de trabalho deficientes podem, então, proporcionar também doenças cardíacas, distúrbios musculares, como as lesões lombares, né? E aí a gente vê, né, muito adoecimento, né, nessa questão lombar, quem carrega peso e quem trabalha sentado. Alergias, problemas do aparelho reprodutor, distúrbios relacionados ao estresse, tá? Comportamentos que propiciam acidentes de trabalho. Então, agora a gente vai falar da parte comportamental do colaborador, que também, né, não é só o risco inerente no ambiente de trabalho, também é comportamento que poderá, de alguma forma, proporcionar ali um acidente de trabalho. Inaptidão. Então, nós temos aí um comportamento de inaptidão. Então, para o trabalho, devido às dificuldades de aprendizagem, aspectos de conhecimento para o desempenho da atividade, ou sem a possibilidade de adequação na execução da tarefa. Então, quando o colaborador ele é inapto ao trabalho, por exemplo, porque ele não tem dificuldade de aprender aquilo que será ensinado para ele realizar o trabalho, ou quando ele não tem o devido conhecimento para executar aquele determinado trabalho. Então, digamos, esse colaborador foi contratado para operar a máquina que faz o envase da água mineral, né? Que faz o enchimento. E aí ele não passa por um treinamento, ou passa por um treinamento inadequado ou ineficiente. E daí, no momento que essa máquina está passando, ele, por exemplo, por não saber operar a máquina, acaba se acidentando, a máquina vem, corta o dedo dele, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ele ainda não estava apto para executar aquela atividade, ele não tinha o devido conhecimento, ok? Temperamento, né? Alteração repentina de humor, sentimento de sentir-se mais ou menos seguro na atividade que exerce, de pessoas que não aceitam ordens, pessoas irritadiças, né? Então, o colaborador que é muito irritado, tem ali problema de humor, né? Ou ele tem dificuldade em seguir regras, seguir normas, né? Ou ele tem explosões de acesso de raivas, né? Aí poderá, de alguma forma, também causar um acidente de trabalho. O estresse, né? Que são as preocupações, os problemas domésticos, financeiros ou expectativas que alteram o estado emocional das pessoas. A motivação, que é a percepção da pessoa que desconheça a importância do seu trabalho ou possui baixo grau de orgulho ou desempenho nas atividades, né? Aqui são alguns exemplos
Então, por exemplo, se eu sou um psicólogo, eu trabalho no processo de seleção, né, dessa organização, eu poderei, por exemplo, passar um teste de personalidade para tentar identificar o temperamento dessa pessoa, se ela é uma pessoa que tem explosões de raiva, como está o equilíbrio dela, né? Eu consegui identificar as questões de como ela lida com o estresse, né? A motivação, isso a gente pode identificar, inclusive na seleção. Ou no decorrer do trabalho, que às vezes a pessoa ela entra, tudo ok, mas no decorrer do trabalho ela poderá ter um adoecimento nesse sentido, e aí a gente precisa estar atento, né, nessa questão comportamental, justamente para que esse nosso trabalhador não venha sofrer um acidente de trabalho ali dentro. A Organização Internacional de Trabalho, a OIT, é uma agência multilateral ligada à Organização das Nações Unidas, especializada nas questões do trabalho. Como um dos seus objetivos, busca a melhoria das condições de vida e a proteção adequada à vida e à saúde de todos os trabalhadores nas suas mais diversas ocupações. Então, essa área do organizacional, essa área do trabalho, né, elas têm aí as suas legislações, né, amparadas por diversos órgãos, tá? Não só dentro daqui do Brasil, não só amparada, por exemplo, pela nossa Constituição brasileira, mas também amparada aí pela OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que estabelece, então, diretrizes para as organizações, né, terem dentro dos seus ambientes de trabalho ações com esse intuito aí de um ambiente de trabalho adequado. Em decorrência das mudanças na CLT com a sanção da Lei 6514 de 67, em 8 de junho de 78, é aprovada pelo Ministério do Trabalho a Portaria 3214, composta de 28 normas regulamentadoras, conhecida como NRs, visando atender ao que recomenda as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, gente, desde 78, o Ministério do Trabalho ele colocou as normas regulamentadoras do trabalho, conhecida como NR. Né? Então, quem for atuar dentro de organizações vai ouvir muito falar sobre isso, que são as normas regulamentadoras. Então, o ambiente de trabalho, essas 28 normas, elas estão sendo ampliadas aí para 32, tá, gente? Então, a gente vai falar, conhecer alguma delas, mas aí vocês entendam, né, que isso foi ampliado aí, né, essas normas. Então, cada norma fala de alguma coisa, né, relacionada ao ambiente de trabalho e como deve ser essa questão relacionada ao ambiente de trabalho. Então, eu trouxe aqui um exemplo dessas normas, tá, para que vocês conheçam. A NR1 é a disposição geral, né? É uma norma que vai falar sobre o que são as normas regulamentadoras. A NR2 fala da inspeção prévia, né, que deve ser feita no ambiente de trabalho. A NR3 fala sobre embargo ou interdição, quando uma empresa deverá ser interditada ou embargada. Aí dentro dessa norma está previsto todas as regras, né, para que uma empresa seja interditada, caso ela esteja seguindo aquilo ali, ela será interditada, justamente porque está fora do padrão. A NR4 fala dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, fala do SESMIT, tá? Então, dentro dessa NR fica estabelecido quando deverá ser só o técnico, quando deverá ser o técnico mais médico do trabalho, quando deverá ser o técnico médico do trabalho, o engenheiro do trabalho. Então, ela estabelece as normas, né? E aí vai levar em consideração o nível de risco daquela organização, quantidade de colaboradores. E aí, dentro dessa norma, está previsto, né,
quando o SESM deverá ser próprio, ou quando a empresa poderá ter um SESMIT terceirizado. A NR5 fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou seja, fala da CIPA, né? Então, vai falar, por exemplo, a partir de quantos colaboradores uma empresa deverá ter uma CIPA. Explica o que é a CIPA, como deverá funcionar essa CIPA, tá? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. A NR6 fala sobre os equipamentos de proteção individual, o EPI, né? Ou seja, estabelece todas as normas para o uso de equipamentos de proteção individual. E aí entendo que equipamentos de proteção individual são aqueles equipamentos que atenuam o risco, por exemplo, o ambiente com muito ruído, né? O que é um equipamento de segurança para o ambiente com muito ruído é o abafador de ouvido, né? E aí, dentro dessa legislação, está estabelecida quando é um protetor auricular pequenininho, que é colocado dentro do ouvido, ou em que situações é o equipamento de um abafador, tipo um fone, né? Coloca aqui para proteger os ouvidos. Lá é estabelecido. Em que momentos é utilizado o óculos de proteção como um equipamento, por aí vai, né? Estabelecido todas as normas dos equipamentos de segurança. A NR7 fala sobre os programas de controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO, aquele documento que eu falei para vocês, né? Onde constam as palestras, os exames admissional, demissional e periódico. Aí, dependendo do grau de risco da organização, vai estar estabelecido, né? Quando é o exame que uma determinada função precisa passar pelo periódico, é 6 meses, é anual, é de 2 em 2 anos, né? Então, as normas de como o médico do trabalho vai montar esse PCMSO está estabelecida nessa NR7. NR8 fala sobre as edificações, então, empresas que trabalham com construção civil, por exemplo. NR9, Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que eu estava falando, a gente já comentou sobre ele também. NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Então, essa NR10, por exemplo, estabelece todas aquelas empresas que trabalham com energia, o que elas devem seguir enquanto normas, né? Então, se a gente pensar em empresas de engenharia, né, que trabalham com engenharia elétrica, elas vão precisar usar essa NR10. NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, empresas que trabalham com transporte e movimentação. Então, por exemplo, se a gente pensar em empresas como é que fala o nome? Empresa de logística que trabalha com transporte ou mudança, ou transporte de cargas, né? Elas estão incluídas aí nessa NR11. NR12, máquinas e equipamentos, né? Então, empresas que trabalham com máquinas e equipamentos, está estabelecido aí na NR12 as normas. Na NR13, empresas que trabalham com caldeiras ou vasos de pressão, né? Então, aquelas organizações, por exemplo, que trabalham com ferro, aquelas organizações de Barcarena, elas têm caldeiras, né? A Hidro, a Albras, a Lunorte, tudo trabalha com caldeira. NR14, empresas que trabalham com fornos, também envolve essas empresas lá de Barcarena, né? Empresas que trabalham com carvão, elas têm fornos. NR15, atividades e operações insalubres. Então, aqui envolve todas as organizações que têm operações insalubres, né? Insalubre, por exemplo, se a gente pensar em um laboratório, ali dentro onde as pessoas mexem com água ou com equipamentos de líquidos, né? São locais insalubres. Se a gente pensar numa indústria de água mineral, que tem um setor de lavagem, a pessoa está o tempo inteiro mexendo ali com água. Aquilo também é um ambiente insalubre, tá? Aí estabelece todas as normas, tudo que deve ter ali dentro daquele ambiente insalubre.
NR16, atividades e operações perigosas, né? Então, toda empresa que a sua operação é perigosa está estabelecida as normas dentro da NR16. Então, por exemplo, se a gente pensar em empresas de combustível, empresas de gás, elas são empresas consideradas dentro da NR16, operações perigosas, né? Então, a empresa precisa seguir todas as normas e as pessoas precisam ser orientadas e conhecer esta NR. NR17, que fala sobre ergonomia, né? Então, o que a gente está falando ali sobre mobiliário, né? O uso da cadeira adequada, mesa adequada, computador ergonomicamente adequado, isso não é do nada, né? Tem um local onde está descrito e escrito que deve contemplar o que a ergonomia diz. Então, NR17. NR18, condições meio ambiente de trabalho na indústria de construção. Então, aqui é específico para as indústrias de construção. NR19, empresas que trabalham com explosivos, né? Então, se a gente pensar também em combustível e gás, também são coisas que podem explodir. NR20, líquidos, combustíveis inflamáveis, mesma coisa, né? Empresa de postos e gases também tem essa outra NR. NR21, trabalho a céu aberto, né? Empresas que trabalham, a pessoa trabalha a céu aberto, não tem cobertura, tá? Então tem que seguir algumas regras. NR22, segurança e saúde ocupacional na mineração. NR23, proteção contra incêndio. Então, NR23, o que fala sobre a proteção contra incêndio? Então, toda organização, ela vai precisar, por exemplo, dependendo do número de colaboradores que ela tem, ela vai precisar ter uma brigada de incêndio, vai precisar ter saída para incêndio, vai precisar ter porta corta-fogo, que são aquelas portas de ferro, principalmente onde tem elevador, né? E por aí vai, né? Então, está estabelecido todas as normas que a empresa deverá ter nas suas ações de prevenção contra incêndios, né? Onde deverá ter uma brigada de incêndio, que são colaboradores que são treinados em caso de incêndio, né? Como eles deverão agir justamente visando esvaziar o setor e visando com que esse incêndio não se alastre. NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. NR25 fala dos resíduos industriais, o que as organizações devem dar enquanto destino para esse resíduo industrial que é produzido ali. NR26, sinalização de segurança, como deverá ser sinalizado a segurança dentro do local de trabalho, como como é que fala? Os extintores, né? Eles deverão estar onde, com qual sinalização. NR27 fala do registro profissional do técnico de segurança do trabalho. E NR28, fiscalização e penalidades. Então, na NR26, fala em específico sobre esse profissional, o técnico de segurança do trabalho, e como deverá ele estar apto a desenvolver o trabalho, e NR22, a fiscalização e as penalidades que as organizações estão ali, como é que fala? Sendo sujeitas, caso ela não siga aí as normas de segurança, né? Então, são 28 normas, mas, como eu falei, estão sendo estudadas aí para uma ampliação para 32, se eu não me engano, tá? Alguma dúvida sobre, ou alguma pergunta sobre as normas regulamentadoras? Não, professora, Não? até agora tá tudo para entender. Tá bom. Qualquer coisa, gente, pode me perguntar, tá? Interrompe ou coloca aí no chat que a gente responde. Máximo desempenho exige boa capacidade de gerenciar o nível de energia e de vigor pessoal. Requer pleno comprometimento, significando estar
fisicamente energizado, emocionalmente conectado, mentalmente focado e espiritualmente alinhado, né? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente, né? Então, como que o nosso colaborador vai apresentar um bom desempenho? Se ele estiver bem nessas 4 esferas, né? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente precisa estar proporcionando isso, um ambiente de trabalho que garanta a integridade física desse nosso colaborador, né? Um ambiente de trabalho onde o seu psicológico, as suas emoções estejam ali sendo, de alguma forma, cuidadas, né? Seu espiritual, ele também esteja ali sendo trabalhado de alguma forma. E o que significa, então, um trabalho com qualidade de vida, né? Um trabalho com QVT. Você trabalhar com disposição, alegria, sentimento que é útil e que seu trabalho é valorizado pela chefia. Sentir muito prazer e pouco incômodo em trabalhar, sendo reconhecido e valorizado. Acordar pela manhã e não ter vontade de chorar só de pensar em vir ao trabalho. Poder vir trabalhar com prazer, se sentir bem, mesmo tendo que fazer o que não está com vontade. Né? Então, essas aqui são algumas falas que eu peguei de pessoas que consideram o que é trabalhar com qualidade de vida, né? O que é trabalhar dentro de um ambiente de trabalho que proporcione aí qualidade de vida. E o que significa um trabalho sem qualidade de vida, né? Mesma coisa, o relato de algumas pessoas que consideram um trabalho sem qualidade de vida. O volume de trabalho é muito grande e muitas vezes a pressão é grande. Isso faz com que alguns trabalhem bem mais do que outros. Distribuição desigual de trabalho. Quem não quer trabalhar, não trabalha, se encosta, deixa o trabalho para os outros, sobrecarrega. Quem quer trabalhar e fica por isso mesmo, ganha seu salário integral e tudo bem. Insuficiência de colaboradores para o número de processos. Tá? Então, são outras falas aí. E qual é, então, a definição de qualidade de vida no trabalho, que hoje, né, dentro das organizações, se fala tanto em qualidade de vida no trabalho? O principal objetivo da qualidade de vida no trabalho é a busca do equilíbrio psíquico, físico e social, né, dentro do contexto organizacional, considerando as pessoas como seres integrados nessas 3 dimensões. Então, bem-estar, né, e uma boa produtividade requer aí um equilíbrio psíquico, físico e social. Então, a empresa precisa cuidar aí das relações dentro do ambiente de trabalho, precisa cuidar do físico, né, da ergonomia, da energia, da luz, de tudo, né, que diz aí as questões físicas e as questões aí psíquicas, né, um ambiente de trabalho com pressão que não vá transgredir ali o emocional daquela pessoa e por aí vai. Prazer em trabalhar, né, ele proporciona satisfação pessoal, né, satisfação com o ambiente de trabalho, equilíbrio, trabalho e lazer e feliz com a ocupação. Então, se a pessoa é feliz com aquilo que ela faz, ela está dentro de um trabalho que ela sente ali realizada, um trabalho que também gere reconhecimento e gere, de alguma forma, prazer, né? A gente vai estar tendo aí um trabalhador feliz e com uma boa produção de trabalho, se sentindo ali motivado. Um profissional típico, né, que a gente encontra muito dentro das organizações, um trabalhador assim esgotado, podemos dizer. Ele trabalha a 1000 por hora, né, um trabalho predominantemente sedentário, pouco tempo para relaxar, agenda corrida, alimentação inadequada, vida profissional mais importante que a pessoal, pressionado pelo tempo, vida social praticamente ausente, cansaço e fadiga no final do dia, férias curtas ou pouco frequentes.
né? Então, isso aqui, gente, leva ao adoecimento. Quais ações dentro do meu ambiente de trabalho eu estou fazendo para os meus colaboradores, visando, por exemplo, conscientizá-los sobre a importância de relaxar, sobre ele sair do sedentarismo, sobre ele saber organizar a vida pessoal com a vida profissional, né? Então, que ações a área de gestão de pessoas está realizando, visando essa promoção de qualidade de vida ao trabalhador? Então, tem que pensar nisso, né? Então, ações que a gente possa favorecer uma boa qualidade de vida dentro deste ambiente de trabalho. Que tipo de ações eu posso fazer, né? Enquanto gestor de RH, enquanto psicólogo ali daquela organização, de que forma eu posso contribuir. Então, o que é uma ação ou um programa de qualidade de vida? Eu trouxe aqui um case, um exemplo, tá? De um programa de qualidade de vida dentro de uma organização pública, para vocês terem uma ideia, tá? Um programa de qualidade de vida, ele, para ser construído, né, ele precisa sempre pensar naquelas 3 esferas que a gente estava falando, né? Emocional, física e psíquica, tá? Então, fisicamente, emocionalmente e biológica também, né? E biologicamente, quais são as ações que devem integrar dentro do meu programa de qualidade de vida, né? Então, as organizações pedem muito esse tipo de programa hoje aos psicólogos que estão ali dentro daquela organização, que monte um programa de qualidade de vida, né? Então, se a gente fala em programa, a gente está falando em um conjunto de ações, não é uma única ação isolada, mas sim várias ações para realmente promover aí qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Então, eu comecei, né, a colocar aí no ambiente, no início do programa, essas 2 coisas centrais, né, o trabalho e a vida, ou seja, o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, né? Então, um programa, ele precisa ter aí essa vertente, essa visão de equilíbrio. Então, um programa é uma atividade sistemática visando bem-estar pessoal e organizacional integrado à produtividade saudável, tá? Então, esse case, né, é um exemplo aí de um programa dentro de uma empresa pública, tá? Um programa de valorização e bem-estar do trabalhador. Então, é uma organização que tem um projeto de preparação para a aposentadoria das pessoas que vão se aposentar, então a organização trabalha com isso. Tem um coral de vozes, ou seja, a organização faz um coral desses trabalhadores, onde tem contratado um professor de música, tá? Que faz, então, o ensaio desses profissionais. E aí eles cantam no Natal, eles cantam em ações dentro da própria organização, eles são convidados por outras empresas, eles são treinados uma vez por semana, né? E são o coral daquela organização. Então, quem participa do coral está trabalhando aí muitas coisas, né? Fazendo algo que gosta, algo que dá prazer. Eventos comemorativos, a empresa, ela comemora todos os eventos, todas as datas importantes, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, Dia do Trabalho, Dia da Criança, e por aí vai. Todas aquelas datas festivas ao longo do ano, a empresa tem ações. Ela trabalha com o monitoramento do clima organizacional, ela faz pesquisa de clima anualmente e implementa as ações. Ela dá uma folga ao colaborador no dia do seu aniversário. Ela tem um programa, né, do PCMSO, com exames ocupacionais. Ela traz a vacinação para dentro da organização. Então, é uma empresa do segmento de saúde. Então, toda vez que os colaboradores precisam se vacinar, ele não precisa ir no posto. A empresa traz, né, as campanhas para dentro da própria organização e o colaborador toma a vacina ali mesmo. Tem a Semana da Saúde, que é uma semana que a instituição promove aferição de pressão,
vai o médico do trabalho vai medir a pressão dos colaboradores, pesar o colaborador. Tem também palestras nessa Semana da Saúde com a nutrição, dando orientações nutricionais, né? Então, é uma semana só com ações de saúde. Ela tem ações de promoção de saúde com palestras, né? Então, palestras preventivas, né? Em todos os segmentos aí de saúde. Tem o controle do absenteísmo, ela fica monitorando, né? Se o colaborador está faltando, se ele começa a faltar, ela vai, ela liga, ela verifica, né? O que está acontecendo e o que pode ser feito por aquele colaborador. E é uma empresa que também tem atendimento psicológico, então ela contrata um psicólogo, né? Onde o colaborador tem acesso gratuito ao atendimento psicológico, com esse psicólogo terceirizado que atende a organização exclusivamente a esses colaboradores que desejam fazer acompanhamento psicológico. Tem também ali dentro o programa de prevenção de riscos ambientais, com ações visando a promoção de saúde. Então, percebam, olha, que nesta organização, quantas ações ela tem, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem aí em torno de 12, 13 ações dentro desse programa de qualidade de vida. E tem várias outras questões, né, que a gente pode pensar. Então, por exemplo, é uma organização que trabalha com esforço repetitivo, né? Então, fazer a conscientização da pausa, ter ginástica laboral dentro da organização, área de descanso, área de lazer e por aí vai, né? Então, são infinitas possibilidades, né, de ações de qualidade de vida que nós, enquanto gestão de pessoas, podemos pensar, né, para montar o programa de qualidade de vida da nossa organização. É sempre muito importante a gente pensar em algo que é possível, né, dentro das possibilidades da nossa organização, para que a gente não pense coisas muito grandiosas, onde a nossa organização não vai conseguir implantar, e também não pense em nenhuma porque acha que a nossa organização não vai conseguir pensar. Eu sempre parto do pressuposto que tudo dá, desde que a gente ajuste as possibilidades. Então, se a minha empresa tem recursos, eu penso em coisas com recursos. Se a minha empresa não tem recursos, eu vou pensar em possibilidades que dá para a gente fazer sem recursos ou com poucos recursos. Tudo dá, desde que a gente utilize a nossa criatividade. E quem trabalha dentro dessa área organizacional precisa ter bastante criatividade para pensar em ações criativas, né? Que vá realmente chamar esses colaboradores a participarem, né? E assim como, às vezes, por falta de condições financeiras, a gente vai precisar em pensar em algo com pouco recurso, ok? E agora eu queria perguntar para vocês. E vocês? O que vocês têm feito para a qualidade de vida de vocês? Vocês têm feito caminhadas, têm almoçado com os amigos, têm feito dieta, natação, ginástica laboral, exercícios regulares, né? Saem dentro do horário de trabalho, conseguem, né, separar problemas pessoais de profissionais ou nada, né? Então, isso aqui também são algumas perguntas que às vezes a gente precisa fazer aos nossos colaboradores quando a gente vai fazendo um processo. Olha, alguém colocou uma carinha aqui. Será se é de que está fazendo ou de que não está fazendo, né? Então, são essas questões, né, que a gente precisa também proporcionar e provocar aos nossos colaboradores da importância, né, de que é um trabalho também em conjunto. Qualidade de vida no trabalho não diz só respeito às ações da organização, também diz respeito às ações comportamentais dos nossos colaboradores. Então, a gente está trabalhando também com palestras de conscientização
para que o nosso colaborador também perceba a parte que lhe cabe, né? E o que ele também tem feito para a promoção da sua própria qualidade de vida, né? Ele tem se dedicado ao lazer, a uma atividade física, né? Ele tem se dedicado a ter tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família, né? A gente tem, ele tem essa questão aí do sentimento de equilíbrio. Oi, Carol. E o que a gente vê hoje em dia são as pessoas estão tipo como se fosse robô, né? Uhum. Trabalha, só quer trabalhar, 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 ganhar dinheiro, a gente sabe, né? Que o dinheiro é para as necessidades, mas também às vezes a pessoa esquece da sua vida ali, esquece da sua família, de aproveitar, de sair, já tá naquele automático, né? Perfeito, exato, né? Fica já nesse automático e aí a pessoa adoece, né? Então, tudo que ela investe ali ganhando, depois ela vai gastar para recuperar a saúde. Mas por quê? Porque ela não conseguiu ter ali o equilíbrio. Não é que ela não vá trabalhar, não é que ela não precise trabalhar, ela vai trabalhar e precisa, mas saber também o momento de dar a pausa, ter o equilíbrio. O que leva ao adoecimento é o desequilíbrio, né? E aí é nosso papel estar conscientizando as pessoas, os nossos colaboradores, sobre esse equilíbrio. E que ele também é responsável por essa qualidade de vida no trabalho. Não é só as ações da empresa. Não adianta a empresa ter um monte de ação e esse colaborador não participar, esse colaborador também não fazer a parte dele para que ele tenha qualidade de vida, né? E aí a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue, né? Então é sempre tendo aí essa parceria, né? Uma questão de cada um fazer a sua parte, tá? É um grande desafio trabalhar dentro das organizações, né? Justamente porque a gente tem dois clientes, que é a organização e o trabalhador, e a gente está ali no meio, né? Tentando promover ações que venham de alguma forma satisfazer os dois clientes, a organização e o trabalhador, né? A gente está ali como um mediador entre os dois, podemos assim dizer. Bom, gente, chegamos aqui ao final. Perguntas, dúvidas, como é que chegou aí o programa para vocês? Tranquilo, deu para entender? Tem um recadinho aqui, deixa eu ver quem foi. A Nilde colocou justamente, exato. Tranquilo, perfeito. Então, gente, boa semana para vocês e na quinta-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Beijo grande, tchauzinho. Obrigada, Carol.